O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho do Senhor é a boa nova. Vamos todos o Evangelho anunciar. A igreja recebeu autoridade, pode ligar e desligar. A igreja recebeu autoridade, pode ligar e desligar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, permitam-me nesta noite uma palavra em nome da igreja, essa que recebeu a autoridade de ligar e desligar, como nós bem entoamos nesse pequeno refrão que eu fiz questão de entoar, juntamente com o grupo de canto. Hoje, a nossa igreja louva e bendiz ao Senhor pela vida, pela sua bondade, manifestada em cada um de nós. É Ele que, na sua bondade, nos faz estarmos hoje reunidos nesta Eucaristia, na 8ª noite do festejo do glorioso São Bernardo. Além disso, ele nos apresenta exatamente São Bernardo, através da sua igreja. São Bernardo quer nos ensinar, como nos propõe este novenário, que ainda não chegou ao fim, está apenas na preparação para o dia da festa, que é o dia 20. Vejam bem, o dia 20 é o dia esperado. Desde o início, com a abertura, é uma preparação para o dia em que vocês vão celebrar a memória deste santo, São Bernardo de Claraval, que viveu em um lugar diferente do nosso, em uma cultura diferente da nossa, em um tempo diferente do nosso, mais ou menos no século XI, aliás, no século XI, na França, na região de Dijon. Ele que vem de uma família nobre. Ser de família nobre significa dizer de posses, de bens, de prestígios. Mas o Senhor o chama, coloca no seu coração o desejo de oferecer a sua vida por amor à igreja, por amor ao reino, por amor ao Santo Evangelho. E São Bernardo, então, responde esse chamado, ou seja, a vocação. Estamos no mês dedicado às vocações. E é muito propício celebrar a memória deste santo na comunidade, porque é um convite para que a comunidade também se coloque de prontidão para, assim como São Bernardo, colaborar com o reino de Deus, com a missão, com a obra de salvação da igreja. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos vocacionados do Pai, desde o nosso batismo, quando nós recebemos esse sacramento. Somos chamados a dizer sim a Deus, a viver a nossa fé, a fazer essa caminhada, porque a fé exige de nós um itinerário, disposição, para ir tomando consciência dessa fé cristã, dessa fé católica. E São Bernardo quer nos ensinar. Qual é o tema do festejo? Com São Bernardo aprendemos a caminhar na fé. Eu estou olhando para as faixas que foram colocadas, muito bem, porque até ajuda, né? Para não esquecer. Vamos dizer juntos? Com São Bernardo aprendemos a caminhar na fé. Se nós então olharmos para a figura de São Bernardo, para este santo que continua sendo para nós modelo, inspiração no nosso tempo, não deixou de ser. Se nós então olharmos para ele, para a sua vida, para o seu testemunho, nós vamos conseguir também
nos tempos atuais, dizer sim a Deus, não desanimar em nossa caminhada, mas com firmeza dizer: eu amo a igreja, eu amo Jesus Cristo, eu amo a minha fé. Eu quero colaborar com a obra, com a messe do Senhor. Eu quero ser esse trabalhador que o Senhor chamou, que talvez outros não olhavam, mas o Senhor olhou para nós. Como nós ouvimos, então, a partir do Evangelho, hoje, segundo São Mateus, esta parábola que nosso Senhor conta para os seus discípulos, querendo apresentar para nós exatamente o mistério do reino de Deus. O Senhor então conta esta parábola de um patrão, de alguém que chama trabalhadores para a sua vinha. Chama uns de maneira inicial e combina uma moeda de prata por dia. Esses são os primeiros. Depois ele vai encontrando outros nas praças, nos caminhos, e vai chamando em horas distintas, em horas diferentes. E vai chamando para trabalhar na sua vida. E quando chega o momento de acertar contas, vai pedindo ao seu administrador para dar uma moeda, né, de prata para todos. E quando chega os primeiros trabalhadores das primeiras horas, que receberam uma moeda de prata, reclamam, murmuram, resmungam. Por quê? Vamos nos perguntar por que eles questionaram. Ora, porque começaram a trabalhar primeiro? Porque trabalharam mais do que os outros. E com certeza criaram expectativas de receber uma recompensa maior. Até aí tudo bem, entendemos. Não é? Entendemos. Porém, a parábola nos conta que o patrão deu uma moeda de prata para todos. Mas é interessante, se vocês pararam um pouco, ouviram, quando o patrão fez o convite, ele disse logo que daria uma moeda de prata. Vejam bem como é que o Evangelho nos apresenta. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Combinou logo. Falou que era uma moeda. Então não foram enganados. Mas interessante desse evangelho é o comportamento dos trabalhadores da primeira hora e a atitude do patrão que representa Deus. Os primeiros trabalhadores resmungam, não estão satisfeitos, porque não entenderam exatamente a lógica. Porque estão cheios de si mesmo. Porque foram trabalhar na vinha por causa da recompensa. Depois o patrão, por ser tão bom, ele iguala a todos. Iguala a todos.
E o patrão do Evangelho nos manifesta o rosto de Deus, a figura de Deus. Deus é bom para com todos nós. No reino de Deus não há separação, distinção, mas Deus quer que todos nós trabalhemos, nos coloquemos à sua disposição, sejamos esses trabalhadores. Agora espera de nós disposição, um coração aberto, sensível, que nós aqui reunidos, meus irmãos, minhas irmãs, possamos nos colocar à disposição do Senhor, que nos chama, mesmo com a nossa limitação, com as nossas fraquezas, mas é a sua bondade, é o seu amor de Pai que nos envolve, que nos abraça. Peçamos a São Bernardo que nos ajude a nos colocarmos em prontidão, à disposição de Deus, Ele que espera de nós também essa atitude de colaborarmos com Ele, porque Deus não quer salvar o mundo, libertar o mundo, sem a nossa disposição, sem a nossa colaboração. Veja que na primeira leitura que nós ouvimos essa história exatamente do livro dos Juízes, que é a história do povo de Israel. Nós sabemos que Deus escolheu, chamou um povo do meio de tantos povos para que pudesse ensiná-lo a caminhar e a ter essa confiança, essa fé. Como nós queremos, de fato, aprender a ter essa fé. Mas como povo precisamos estar a caminho. É no caminhar da nossa vida que nós vamos descobrindo e nos sendo sensíveis aos apelos do Senhor. Como povo, nós ouvimos na primeira leitura. Deus que escolheu esse povo e de fato caminhava com esse povo e colocou os mandamentos e seus ensinamentos, mas o povo, levado pela autossuficiência, pede, portanto, rei. E a primeira leitura que nós ouvimos é o contexto, com certeza, da monarquia. O povo que está sendo conduzido por monarcas, por reis. Essa história que nós ouvimos na primeira leitura, que parece que não tem sentido, mas tem tudo a ver. É para dizer como o povo no Antigo Testamento faz escolhas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que fala toda essa história das plantas, das árvores, e no final quem é que vai reinar sobre as plantas? Os espinheiros. Para tratar da realidade, da autoridade, não é? Da forma de governar no Antigo Testamento do povo, das autoridades. Quando se escolhe más pessoas para administrar o povo, para conduzir, recai sobre o povo consequências. Claro, se nós fôssemos trazer para a nossa caminhada, para a nossa vida, é uma reflexão para o nosso tempo atual, para a nossa sociedade. O que essa palavra nos ajuda a refletir? Será que é espinheiros que estão à frente? Quem que está reinando? Quem são as pessoas que nós estamos escolhendo para exercer o que nós chamamos de autoridade? Porque hoje também a reflexão, a partir da palavra, nos faz pensar sobre isso. A autoridade. E a autoridade não significa mandar e desmandar, mas a autoridade é serviço. Quem de fato exerce uma autêntica autoridade sobre o povo
quando se põe a serviço. Seja qual for a função, o cargo, trazendo para o contexto da primeira leitura, o rei, o monarca, a autoridade, que é a forma de governo, portanto, no contexto, está fazendo o povo sofrer, porque não é mais Deus quem dita, não é mais a lei, os princípios do judaísmo, mas é o próprio homem, no seu livre-arbítrio, a sua autossuficiência, de não querer mais ser conduzido pelos ensinamentos, né, da lei de Deus. Por isso que o povo sofre. É um contexto que fala, portanto, da imagem dos espinheiros, que é uma história, mas é para tratar da forma de governo que está regendo o povo lá no Antigo Testamento. Quer dizer, o povo escolheu péssimos líderes para administrar, para governar a sociedade no seu tempo e sofre as consequências. É um convite para que cada um de nós possamos fazer boas escolhas. E para que nós possamos também, se temos uma função, um cargo, autoridade, lembremos que a autoridade que Deus nos dá é um serviço aos pobres, às pessoas que mais precisam, de fato ao povo. Requer também uma reflexão para a nossa vida também religiosa, não é? Eclesial. Nas diversas funções que nós temos na comunidade, seja como padre, seja como coordenador, seja a função que Deus nos dá através da igreja, é uma forma de nós nos colocarmos a serviço. O próprio, de fato, Jesus nos diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. O maior dentre vós é aquele que serve. É esse o ensinamento. A autoridade, de fato, é uma forma da gente servir a Deus. Mas servimos quando nós somos guiados pela fé. É por isso que é muito propício a nossa reflexão. O homem de fé exerce a sua autoridade com amor, com humildade, com simplicidade. Uma mulher de fé exerce sua autoridade com humildade e com amor, como um serviço. Que São Bernardo nos ajude, desperte em nós esse desejo de nos pormos a serviço de Deus, colaborando pela construção do seu reino. Ele nos chama como esses trabalhadores da última hora, para trabalharmos na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.